E aí, povo, tudo bem? Tô aqui com a panela de pressão porque eu acho que ela sintetiza bem a ideia, uma das ideias centrais do livro, que é a dica de hoje. A panela de pressão, quando ela é colocada no fogão, na fornalha, ela vai sendo submetida gradativamente a uma pressão em razão do calor muito grande, a ponto de que chega num momento que, se não se aliviar essa pressão, ela explode, ela estoura. E essa pressão é muito característica dos personagens desse livro aqui. O segundo livro que eu tô lendo, tá? E o segundo que eu tô indicando, da brasileira mineira Carla Madeira, Véspera. A própria capa já é bastante interessante, né? Ela que tem um vulcão que está em erupção. É um vulcão que foi acumulando pressão e temperatura até explodir. E os personagens aqui começam assim. Uma das muitas personagens importantes, a Vedima, começa a história dessa forma. Ela está ali em um casamento que ela não via futuro, que ela permaneceu nele em razão da gravidez. E depois de 5 anos, o filho dela, com o Abel, o Augustinho, tá ali fazendo coisa típica de criança, tá ali encapetado. Quebrou uma cristaleira dela na casa, ela é uma mulher de sucesso, é empreendedora, ela tá indo trabalhar e o filho tinha feito arte em casa. Ela pega o menino, põe no carro e vai levar para a escola. O menino ali não para, tudo inquieto, chuta a cabeça dela e ela explode. Em um ato em que ela perde a razão, a raiva sobe a tal ponto que ela para o carro em uma via de mão única. Pega o Agostinho de 5 anos, coloca ele para fora do carro e acelera. É claro que ela imediatamente vai se arrepender, mas não há tempo de voltar a encontrar a criança lá. E é dessa maneira chocante que a gente fica ansioso para saber o que aconteceu com essa criança que foi abandonada ali, depois a mãe voltou e não conseguiu achá-la. O que aconteceu com essa criança? Assim que começa esse livro, que foi publicado em 2021. A Carla Madeira, eu até já comentei sobre outro livro dela aqui, ela ficou conhecida nacionalmente e internacionalmente por seu primeiro livro, logo de estreia. Tudo é Rio, um triângulo amoroso, muito interessante, muito bom livro. Foi publicado em 2014. Depois, ela publicou já em 2018 A Natureza da Mordida e agora, mais recente, em 2021, esse aqui, A Véspera. Véspera vai contar a história, duas histórias na verdade, que a princípio são distintas e vão intercalando. O capítulo é um, que é a história de Vedina, seu filho Augusto e seu marido Abel, que é o presente, e outra história, a história de Custódia, Antunes e seus 2 filhos com nomes bastante sugestivos, Caim e Abel. São 2 histórias a princípio independentes, mas é interessante como a Carla vai fazendo e construindo a narrativa de um modo que vai chegar lá na frente, essas histórias que a princípio parecem independentes vão se entrelaçar. A gente percebe que passado e futuro vão intercalando-se. O passado é Vedima com seu filho abandonado e o seu marido Abel em um casamento em ruínas. Esse é o presente. O passado é Custódia, lá atrás, que é a mãe de Abel e de Caim, uma mulher muito religiosa que se casou com Antunes, filho, que tinha uma loja de ferragens e não conseguia engravidar, até que ela passou a ter uma fé muito assídua, uma fé muito poderosa e se apega com Deus para engravidar. E finalmente ela consegue. Ela consegue engravidar não de um, mas de 2 gêmeos. E ela, como uma pessoa muito religiosa que era, resolve dar o nome dos filhos de Pedro e Paulo, nomes bíblicos. E Antunes, que estava em pé de guerra com sua esposa, que tinha se afastado dele, só queria saber das crianças, resolve registrar os filhos para se vingar da mulher, e ao invés de dar o nome deles de Pedro e Paulo, os batiza de Caim e Abel, algo do qual ele logo vai se arrepender. E essa história se passa aqui no mundo contemporâneo, há um marco temporal aqui que depois vai fazer menção ao momento da redemocratização, então não muito tempo atrás.
A gente vive na sociedade brasileira e a história se passa na sociedade brasileira, e por mais que você não seja uma pessoa de fé, uma pessoa cristã, os valores cristãos vão influenciar de alguma forma o seu dia a dia. E aqui Antunes, que nem era uma pessoa religiosa, acaba depois se arrependendo de ter dado esses nomes para seus filhos, seus irmãos gêmeos. Como todos sabem, Caim e Abel são personagens bíblicos mencionados logo de cara na Bíblia, no livro de Gênesis. São dois irmãos que vão se tornar rivais, né? E Caim matará Abel. E essa carga histórica toda que atormenta Custódia, ela tem medo que seus filhos tornem-se rivais um do outro, né? Até que ela tenta, inclusive, dar o nome de um de Abel, o outro de Abelzinho, não de Caim. Só que isso, em um dado momento, vai ser incontornável. Esses meninos vão crescendo, a história vai andando nesse sentido também. E acaba que eles vão se separar, porque tem personalidades totalmente distintas. Caim era mais estudioso, se dava melhor com as meninas. Abel vai ficando mais retraído. E esse é um dos motivos pelos quais dá-se o nome de Véspera no livro, porque Véspera é um flashback, a história é um eterno flashback. A história presente do abandono de Agostinho na rua, ela é muito pequena se comparada aos capítulos que diz respeito ao passado, quando Caim e Abel eram crianças. E o livro vai crescendo, a história vai aumentando a partir da infância. A gente vai ter noção de toda a vida desses dois irmãos, que gradativamente vão se transformando cada vez mais em pessoas diferentes. Até que Caim vai para a faculdade, se torna professor. Abel não, Abel larga os estudos e vai trabalhar com seu pai na loja de ferragens. Então é interessante como é construída a trama com duas histórias que vão gradativamente se entrelaçando. Uma questão interessante também é que Carla Madeira desmistifica a figura da maternidade, que é muito romantizada e certamente tem inúmeros pontos bonitos e positivos, mas também tem seus lados difíceis. Aqui, ao externar a explosão, ao estouro de Vedina com o filho, ela desmistifica um pouco a questão da maternidade. As duas crianças, Caim e Abel, a mãe sempre tenta mantê-las juntas, por medo da carga histórica que aqueles nomes trazem consigo e por conta da sua religiosidade, vão se tornando cada vez mais diferentes. Em um dado momento, e de uma forma muito bonita e arrebatadora, como é característica da Carla Madeira, por exemplo, aquelas duas crianças estão na escola e um foi reprovado pela segunda vez, o outro é um sucesso. E o pai, Antunes, no arrombo ali de amor, vai defender o filho perante o professor que o reprovou. É uma conversa muito interessante. Ele diz o seguinte ao professor que reprovou Abel: as notas têm razão, as notas são exatas, os números não se enganam. Só as pessoas se enganam, professor. Só as pessoas fazem burradas, não é, professor? Soube que era assim que o senhor chamava meu filho, de burro. Disse Antunes filho, comovido. A voz mal dominada provocou no professor um visível constrangimento. Eu também sou burro, professor, como sou. Mas o senhor não imagina como sou bom em fazer contas, tudo de cabeça e rápido. Mesmo assim, sou burro. A burrice não tem nada a ver com fazer conta. A burrice é, sei lá, um jeito de empacar, como os burros. Eu dei a meu filho o nome de Abel, tendo dado ao irmão dele o nome de Caim. O senhor sabe. Fiz isso ofendido, empacado na ofensa. Os burros empacam assim, professor. Depois abaixam a cabeça e aceitam ser maltratados. Talvez Abel sofra esse tipo de burrice, disse Antunes, sem segurar as lágrimas que escorreram pelo seu rosto. Talvez Abel ache, por culpa minha, que é destino dele ser maltratado, ser morto. Esse é o pai defendendo o filho no ambiente escolar. Há um personagem que para mim também é muito marcante, que é o padre que cuida da escola particular onde os dois irmãos estudam, lá na infância deles, que aqui é um eterno flashback. Padre Tadeu. O Padre Tadeu, ele me lembra muito a Dona Aurora em Tudo é Rio, porque são personagens simples e muito sábios, né? Em um dado momento, Dona Custódia, que sempre está ali na escola, lutando ali para que os filhos não se separassem, ela vai conversar com o Padre Tadeu.
Padre Tadeu, em dado momento, diz o seguinte: na verdade, Dona Custódia, o senhor não imagina a quantidade de encomendas que tem, disse entusiasmada. Mas com isso já não rezo tanto quanto antes, nem cuido dos meninos. Não estou achando isso certo, padre, disse Dona Custódia. O padre diz o seguinte: Deus e os meninos devem estar muito aliviados, Dona Custódia. Finalmente, a senhora deu sossego. Ela era muito fervorosa e a todo momento estava pedindo a Deus, rogando a Deus pela vida próspera dos dois filhos, pela paz entre os irmãos. Outra característica também muito marcante no livro é o lirismo, né? É a poesia de Carla Madeira. Ela descreve as histórias de uma maneira bem arrebatadora. Eu mesmo, quando você começa a ler, pela escrita dela fluida como é, você não quer parar. Esse livro aqui, comecei ontem e terminei hoje, porque eu queria saber como terminava. Bom, as histórias e o lapso, a diferença de tempo vai se estreitando, as crianças viram homens, os dois irmãos viram homens, e a gente percebe um momento em que a história se cruza e a diferença temporal deixa de existir, né? A gente vai descobrir que Caim e Abel e suas respectivas esposas têm muito em comum. Um casal deu certo de certa forma, outro casal se encontrou nas suas contrariedades. Isso vai gerando um ambiente complicado e conturbado dentro daquela família. Outra coisa para mim muito marcante é que os personagens aqui eles não têm uma pegada maniqueísta, né? Mas não são bonzinhos ou maus. Eles são as duas coisas. São humanos, né? E a Carla Madeira consegue passar essa ideia da complexidade da vida humana de uma maneira muito simples e fluida. Dá para falar muito mais, mas o vídeo já vai ficando extenso e eu deixo para você a dica. Leia Véspera, da mineira Carla Madeira.